Agora no ar, no Pod Tribuna, da Tribuna do Sertão. Olá, hoje a gente vai mergulhar numa decisão judicial bem recente e que toca num ponto super sensível no Brasil, né? A disputa por terras indígenas e os direitos de quem ocupa essas áreas. A gente está com uma decisão aqui fresquinha, de 5 de novembro de 2025, veio lá da 8ª Vara Federal de Alagoas, é um processo chamado Embargos de Terceiro Cível. Isso aí, e o foco é uma terra específica. Exato. A terra indígena Chucuru Cariri, que fica no município de Palmeira dos Índios, em Alagoas, e a situação é a seguinte. De um lado, tem os particulares, né, pessoas físicas, dizendo que tem a posse de imóveis lá na área. E do outro lado? Do outro, defendendo a demarcação, a gente tem o Ministério Público Federal, o MPF, a FUNAI, que é a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, e a Defensoria Pública da União, a DPU. Um embate clássico nesses processos, né? Totalmente, e a nossa missão aqui hoje é tentar desvendar os argumentos de quem está querendo frear essa demarcação. A gente precisa entender como a justiça olhou para isso, sabe? Considerando a Constituição e também uma lei bem nova e, vamos dizer, polêmica. A 14.701 de 2023, a do marco temporal. Essa mesma, e claro, descobrir por que o pedido urgente deles a liminar para suspender tudo foi negado. Parece complicado, né? Mas vamos tentar desempacotar isso juntos. Vamos lá. É importante entender quem são essas pessoas e o que elas queriam exatamente. Boa. Para começar, quem são esses particulares? São 7 pessoas, tá? Tem a Maurielmena de Lucena, Cristiano Fábio Canuto da Silva, Daniel dos Santos, enfim, são 7 nomes. Eles entraram com essa ação, esses embargos de terceiro, pedindo para anular ou, pelo menos, suspender o processo de demarcação da terra indígena Chucuru Cariri. Suspender tudo. Tipo, parar a marcação física no campo. Isso. Parar a demarcação física e também as avaliações que a FUNAI estaria fazendo das benfeitorias, das construções que eles têm lá nos imóveis. E qual o motivo principal? O que eles alegam? A alegação central é que tem uma ordem judicial anterior de um outro processo que está mandando justamente concluir a demarcação. E eles dizem que essa ordem ameaça os bens deles, claro. Entendi. E quais foram os argumentos para tentar parar isso? Você mencionou a lei nova. Exato. Eles atacaram em várias frentes, assim. Primeiro, o ponto central é esse. Dizem que o processo de demarcação não está seguindo as regras atuais, especialmente depois dessa Lei 14.701 de 2023, a do marco temporal, e também por causa de algumas decisões importantes do STF, o Supremo, né? Citam o tema 1031. A questão do marco temporal é central aí, então. Sim. E eles argumentam também que essa lei nova, a 14.701, exige mais participação. Dizem que estados, municípios, as comunidades locais, todos deveriam participar mais. E tem um ponto bem específico sobre a entrada nos imóveis deles. Falam que a lei exige um aviso por escrito, com antecedência, antes de alguém entrar para fazer a avaliação. Citam até o artigo 12. E acusam a FUNAI de não fazer isso. Isso, dizem que a FUNAI, né, às vezes acompanhada pela Polícia Militar, tem feito essas avaliações sem essa comunicação prévia formal como manda a lei, segundo eles. Entendi. Além da lei, eles falaram da posse deles, imagino. Falaram, e muito. É outro ponto forte que eles levantam. Dizem que são posseiros legítimos que estão lá há mais de 10 anos e alguns até apresentaram escrituras que, segundo eles, indicariam que a posse particular na área é bem antiga, tipo desde o século XIX, 1885 em alguns casos. Nossa, bem antigo mesmo. Isso complica, né? Pois é. E para fechar o pacote de argumentos, eles apontam, claro, a instabilidade jurídica que está rolando. A própria Lei 14.701 está sendo super questionada no STF, né? Eles listam várias ações, ADC 87, um monte de ADIs, 7.58, 7.53, 7.56, até uma ADO 86. Sim, o STF suspendeu os processos sobre a lei, né?
para decidir sobre a constitucionalidade dela. Exato. Eles mencionam isso, falam até de uma comissão de conciliação que teria sido criada no STF para tentar mediar esses conflitos, citam até uma suposta ordem da Casa Civil para assegurar novas publicações de decretos de demarcação e um pedido da própria FUNAI e da União para suspender o processo principal por causa dessa insegurança toda. Uau, um cenário bem complexo mesmo. Com base nisso tudo, eles pediram a liminar, a suspensão urgente de qualquer ato de demarcação até o STF dar a palavra final sobre a Lei 14.701, e pediram também justiça gratuita. Realmente. É um cenário clássico de colisão, né? De um lado, você tem direitos que as pessoas acreditam ter, baseados em documentos, posse, no direito civil e numa legislação bem recente. Do outro lado, você tem os direitos indígenas, que têm uma base direta na Constituição. E aí a decisão judicial precisa analisar qual direito prevalece segundo a nossa ordem jurídica. E por onde a juíza começou essa análise? Pelo começo, pela base de tudo. A Constituição Federal de 1988. O artigo 231 é a chave aqui. Ele é muito claro. Ele reconhece que os direitos dos povos indígenas sobre as terras que eles tradicionalmente ocupam são, e essa palavra é crucial, originários. Originários. O que isso significa na prática? Significa que esses direitos vieram antes da própria formação do Estado brasileiro. Não foi o Estado que criou ou deu essas terras aos indígenas. O Estado apenas reconhece um direito que já existia ali. É um conceito bem forte. Entendi. É um reconhecimento, não uma concessão. Exatamente. E a Constituição vai além. Garante a eles a posse permanente dessas terras e o uso exclusivo das riquezas do solo, dos rios, dos lagos que estiverem ali. E tem mais. Essas terras são inalienáveis, ou seja, não podem ser vendidas ou transferidas, são indisponíveis, o Estado não pode abrir mão delas, e os direitos sobre elas não acabam com o tempo, são imprescritíveis. E tem aquele parágrafo famoso, né? O que fala das ocupações não indígenas nessas terras. Esse sempre gera muita discussão. Sim, o parágrafo 6º do 231, ele é bem direto ao ponto. Diz que qualquer ato, seja de ocupação, de domínio, de posse ou de exploração das riquezas que não seja indígena sobre essas terras, é nulo. Simplesmente nulo. Nulo. Quer dizer que não tem valor legal nenhum. Nenhum. Não produz efeito jurídico. A única coisa que a Constituição ressalva é o direito à indenização pelas benfeitorias feitas de boa-fé. Ou seja, se alguém construiu algo ali achando que podia de boa-fé, pode receber por essa construção. Mas pela terra em si, não. Nossa, isso estabelece uma proteção constitucional extremamente forte para o território indígena, né? Sem dúvida. E a decisão judicial se baseia muito nisso. E o Supremo, como o STF entra nessa história? A decisão cita bastante o Supremo. Cita e muito. A decisão se apoia bastante na jurisprudência do STF, principalmente num julgamento muito importante, o do recurso extraordinário 1017-365. Foi ali que o STF fixou a tese do tema 1031, que tem repercussão geral. Nesse julgamento, o STF não só disse de novo que os direitos territoriais indígenas são direitos fundamentais e mais, são cláusulas pétreas, ou seja, não podem ser retirados nem por emenda constitucional. Cláusulas pétreas, uau. Exato. Mas o STF também reforçou um ponto que é central para esse caso que a gente está analisando. A natureza do ato de demarcação. Ah, a questão de ser declaratório ou constitutivo. Precisamente. O STF entende, e a decisão reforça isso, que a demarcação é um ato declaratório. Ou seja, o papel, o decreto, o ato administrativo de demarcar a terra não cria o direito indígena. Ele apenas declara, reconhece, formaliza um direito que já existe. Que já existe por causa da ocupação tradicional e da própria Constituição. Isso. A decisão até cita alguns juristas importantes como Edilson Vitorelli, Carlos Frederico Marés, que pensam da mesma forma, e menciona até o antigo Estatuto do Índio, a Lei 6.001, de 73, que lá no artigo 25 já dizia que o reconhecimento do direito à posse
não dependia da demarcação formal. Então, essa ideia de ser declaratório é chave mesmo, né? Quer dizer que, na prática, o direito indígena sobre a terra existe e deve ser protegido mesmo se o processo de demarcação ainda não acabou, é isso? Exatamente. A proteção vem direto da Constituição. A decisão dá até um exemplo concreto disso, citando a Ação Civil Originária 312. Nesse caso, o STF protegeu uma terra do povo Pataxó mesmo antes da homologação final do processo de demarcação. Entendi. Então o direito não nasce só com a assinatura do presidente no decreto, ele é anterior. Ele preexiste. E tem outra distinção bem interessante que a decisão explora, citando Vitorelli de novo. A diferença entre a posse indígena e a posse que a gente conhece no direito civil, a posse comum. Como assim? Qual a diferença? Zar exploraram bem. Para os povos indígenas, a posse da terra é muito mais do que isso. Ela está ligada à organização social deles, aos costumes, às tradições, à ancestralidade, aos rituais. É um elemento fundamental da identidade cultural do povo. Não é só um patrimônio, como um lote ou uma fazenda. É quase como um direito da personalidade, só que coletivo. Que interessante essa visão, um direito da personalidade coletivo. É. E a decisão ainda traz outros elementos para reforçar isso. Cita a Convenção 169 da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, sobre povos indígenas e tribais. O Brasil assinou essa convenção, então ela tem força de lei aqui. E o que ela diz de importante para esse caso? Ela reforça essa relação especial, espiritual e material que os povos indígenas têm com suas terras e territórios, e fala do direito fundamental à consulta prévia, livre e informada sobre qualquer medida que possa afetá-los. E a decisão vai até mais longe. Menciona uma condenação que o Brasil sofreu na Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso do povo chucuro. Que não são os chucuru-cariri daqui, certo? Não, outro povo, mas o tema é o mesmo. Nesse caso, a Corte Interamericana afirmou a preeminência do direito coletivo indígena sobre a propriedade privada, quando se trata de terras tradicionalmente ocupadas. Ou seja, o direito indígena coletivo teria um peso maior. Deixar a posição da demarcação bem sólida, né? Mas aí vem a Lei 14.701, a do marco temporal, que os particulares dizem que não está sendo seguida. Como a decisão lidou com essa lei nova que está no centro de tanta polêmica e ainda por cima suspensa pelo STF? Pois é, esse é o ponto nevrálgico da discussão, né? A juíza teve que analisar isso com cuidado. Ela olhou para a ordem de suspensão que veio do ministro Gilmar Mendes, lá do STF, naquelas ações que questionam a constitucionalidade da lei, como a ADC 87, e a interpretação que a juíza deu na decisão é a seguinte: a suspensão do STF teria o objetivo de parar processos na justiça que estivessem discutindo a validade da lei ou aplicando pontos polêmicos dela para resolver brigas por terra. Para quê? Para evitar um monte de decisões diferentes pelo país, enquanto o Supremo não define a questão. Entendi. Suspender ações judiciais para não criar mais confusão. Isso. Mas, segundo a interpretação da juíza, essa suspensão do STF não seria uma ordem geral para paralisar todos os processos administrativos de demarcação que já estão rolando na FUNAI. Ah, então os procedimentos da FUNAI poderiam continuar. Na visão da decisão, sim. Especialmente fases como identificar a área, fazer estudos ou mesmo avaliar as benfeitorias dos ocupantes. São atos preparatórios. E olha que interessante, a avaliação das benfeitorias é algo necessário até para cumprir a própria Lei 14.701, que fala em indenizar os ocupantes de boa-fé. Então, parar tudo poderia até ir contra o espírito da proteção constitucional e o andamento normal das coisas. Faz sentido. A avaliação é necessária para indenizar depois, né? Ok. E como a decisão aplicou a Lei 14.701 na prática, nos títulos dos particulares? Porque eles usaram a lei como argumento também. Usaram. E a decisão foi lá e aplicou o critério principal da Lei 14.701, que é o marco temporal, que está no artigo 4º. Que diz o que exatamente? Esse artigo diz que,
Para uma terra ser considerada tradicionalmente ocupada por indígenas, eles precisariam estar na posse dela na data da promulgação da Constituição, ou seja, em 5 de outubro de 1988. Ah, o famoso marco temporal. Exato. A lei prevê uma exceção. Se ficasse comprovado o renitente esbulho, que é basicamente a ideia de que os indígenas foram expulsos à força da terra, mas continuaram brigando por ela, tentando voltar. Certo, e aí como os documentos dos particulares se encaixaram nesse critério de 1988? Então, a decisão foi analisar os documentos que eles juntaram no processo, um por um. E o resultado, olha, é bem revelador. Conta pra gente. Dos 7 particulares que entraram com a ação, só um deles, um senhor chamado José Saturnino, apresentou títulos de propriedade com registro antes de 5 de outubro de 1988. Eram 2 imóveis, um com registro de 1977 e outro de março de 1987. Só um deles? E os outros 6? Todos os outros 6, o Amaury Almena, o Cristiano Fábio, o Daniel dos Santos, a Josefa Bernardo, o Fábio Silva e o Edivaldo de Oliveira, apresentaram documentos de compra ou de registro dos imóveis deles com datas depois de 5 de outubro de 1988. Peraí. Então a maioria dos títulos deles é posterior ao marco temporal que eles mesmos invocaram. Exatamente. Usando a régua da própria lei que eles citaram, a 14.701, a maioria dos títulos que eles mostraram não serviria, assim de cara, para comprovar uma posse particular que pudesse anular a demarcação pela lógica do marco temporal. A decisão até ressalta isso. A posse deles começou ou foi formalizada quando a Constituição de 88, com toda aquela proteção às terras indígenas que a gente já falou, já estava valendo. Entendi. Isso enfraquece muito o argumento deles, né? Bastante. E mesmo sobre aqueles 2 imóveis com registro anterior a 88, a decisão pondera que ainda seria preciso analisar mais a fundo, lá no processo principal, se tinha ou não ocupação indígena na área naquela época ou se aconteceu esse tal de renitente esbulho. E tem mais um detalhe histórico que a decisão menciona. O processo de demarcação dessa terra Chucuru-Cariri começou formalmente com portarias da FUNAI, um pouco antes da Constituição, em abril de 1988. Isso também pesa na análise. Nossa, muitos detalhes importantes. E quanto às outras coisas que eles alegaram sobre a Lei 14.301, tipo a falta de participação, a entrada sem aviso, a decisão falou sobre isso? Falou sim, rebateu ponto a ponto sobre a falta de participação de estados e municípios, que estaria nos artigos 5º e 6º da lei. A juíza entendeu que não tinha prova de que isso não aconteceu na fase atual, que é de cumprimento de sentença, e que lá no processo principal já tinha tido muita oportunidade para todo mundo se defender e participar. Ok, e a questão da FUNAI avaliar antes de indenizar? Eles alegaram que isso violaria o artigo 9º, que impediria o uso antes da indenização. Mas a decisão viu de outra forma. Disse que a avaliação é justamente um passo necessário para poder calcular a indenização lá na frente, e que isso não impede que eles continuem usando os imóveis por enquanto. Entendi. A avaliação não seria uma limitação do uso agora. Isso. E sobre a entrada nos imóveis sem o aviso prévio do artigo 12. Esse ponto foi bem interessante. Por quê? Porque a juíza lembrou que uma decisão anterior, nesse mesmo processo, já tinha tratado exatamente disso. Essa decisão anterior já tinha autorizado a entrada da FUNAI para fazer a avaliação, desde que avisasse com 15 dias úteis de antecedência. A única exceção era entrar dentro da casa das pessoas, aí precisaria de consentimento. Ah, então já tinha uma regra definida para isso. Já tinha. Por isso a juíza achou até contraditório eles reclamarem da falta de aviso, citando o artigo que exige o aviso, sendo que já existia uma ordem judicial específica mandando avisar e dizendo como fazer. Parece que a decisão foi bem amarrada, né? Desmontando os argumentos um por um, sempre conectando com o que já tinha sido decidido e com a Constituição. Foi uma análise bem detalhada, sim. E a última questão para pedir a liminar é sempre o perigo da demora, né? O periculum in mora. Tinha um risco urgente na visão da juíza que justificasse parar tudo imediatamente? Então a juíza entendeu que não havia esse perigo iminente. Ela avaliou que as visitas da FUNAI para fazer as avaliações, mesmo que tivessem apoio policial... O que é comum nesses casos, né? Para a segurança dos técnicos. Exatamente, é previsto para garantir a segurança.
Ela entendeu que essas visitas fazem parte do procedimento normal e não eram um esbulho, tipo, ninguém estava perdendo a posse na hora, nem uma turbação, uma perturbação grave e imediata da posse. Ninguém estava sendo expulso de casa naquele momento, então. Não. A decisão até mencionou que o prazo para esses trabalhos de campo da FUNAI tinha sido prorrogado ia até dezembro de 2025. Isso mostrava que não tinha uma pressa desesperada que configurasse um perigo real. E os argumentos de que os imóveis iam desvalorizar, dificuldade de crédito. A juíza considerou que esses eram transtornos que, infelizmente, acontecem nesse tipo de situação, mas que não eram um dano irreparável e iminente que justificasse uma medida tão drástica como suspender um processo de demarcação que tem uma base constitucional e judicial forte por trás. Entendi perfeitamente. Então, depois de toda essa análise minuciosa, qual foi o veredito final da juíza? O que ela decidiu sobre o pedido dos particulares? O resultado final foi o indeferimento do pedido liminar. Ou seja, negou o pedido urgente deles. Exatamente. A juíza negou o pedido para suspender a demarcação física e as avaliações de benfeitorias na terra indígena Chucuru Cariri. E o que isso significa na prática? Significa que, pelo menos por enquanto, e com base nessa decisão específica, os trabalhos de demarcação podem continuar, seguindo a ordem judicial anterior que mandava concluí-los. A tentativa de parar tudo via liminar não deu certo. Entendi. Negou a suspensão. E teve mais alguma coisa que a juíza determinou nessa decisão, além de negar a liminar? Teve sim outras duas providências importantes. Primeiro, ela concedeu o benefício da justiça gratuita para os particulares. Reconheceu que eles não teriam como pagar as custas do processo. Ah, importante isso também. Sim. E segundo, ela determinou a citação oficial do MPF, da FUNAI e da DPU. Ou seja, chamou formalmente esses órgãos para o processo. Para quê? Para eles se defenderem. Isso. Deu um prazo de 15 dias para eles apresentarem as defesas formais, responderem aos argumentos dos particulares. Então, o processo dos embargos de terceiro continua, agora com a chance dos órgãos que defendem a demarcação se manifestarem oficialmente. Ok. Então, recapitulando bem rápido o que a gente viu. Analisamos uma decisão que barrou uma tentativa, por meio de liminar, de particulares suspenderem a demarcação da terra indígena Chucuru Cariri. Vimos como os argumentos baseados na Constituição sobre os direitos originários dos indígenas e a ideia de que a demarcação só declara um direito que já existe foram bem fortes na decisão, seguindo a linha do STF. Exato. E vimos também como a lei do marco temporal, a 14.701, que é super recente e controversa, foi aplicada no caso. E olha que ironia, acabou enfraquecendo a posição dos particulares, porque a maioria dos títulos deles era posterior a 1988. Verdade. E entendemos a interpretação da juíza sobre a suspensão geral do STF em relação a essa lei. Ela entendeu que isso não para automaticamente os procedimentos administrativos de demarcação que já estão em andamento. Fica muito claro, né, esse choque de visões de direito. De um lado, a posse que está no papel, baseada em documentos, no tempo que a pessoa está ali, às vezes de boa fé, seguindo as regras do direito civil. E do outro lado, um direito que é coletivo, ancestral, que a Constituição diz que é originário, fundamental e que torna nulos os títulos não indígenas sobre essas terras. É um confronto direto. Exatamente. E essa tensão toda que a gente viu nessa decisão leva a gente para uma reflexão final, né? Com certeza. Se a demarcação realmente só declara um direito que já existia antes, e se a Constituição, lá no artigo 231, parágrafo 6º, diz que os títulos de propriedade não indígenas nessas áreas são nulos, como fica o conceito de propriedade privada nesses lugares? É uma pergunta difícil. A posse de fato, mesmo que seja antiga para uma pessoa, para uma família, ela perde a força automaticamente quando se reconhece a ocupação tradicional indígena. E mais, como será que as decisões finais do STF sobre a validade dessa Lei 14.701 vão mexer nessa balança? Isso vai impactar não só esse caso do Chucuru Cariri, mas um monte de outras disputas parecidas pelo Brasil todo. É uma questão gigante, né? Sobre como o Brasil concilia o seu passado,
as promessas da sua Constituição e as diferentes formas que as pessoas têm de se relacionar com a terra. Fica aí a reflexão. No Pod Tribuna você confere os comentários mais quentes do dia, com bastidores, análises afiadas e o que realmente importa na política, nas ruas e nos corredores do poder.